Evangelho de João, o capítulo de número 20. Nós estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens aqui, só da Terça Cult, não é uma série em todos os cultos da juventude, não, só na Terça Cult. E essa série a gente chamou de Sinais. Sinais, não é o filme de ET do Mel Gibson, não, é outra coisa. Sinais porque nós vamos reler alguns milagres de Jesus sob, na verdade, a ótica ou a perspectiva de que esses milagres são sinais. Sinais. Isso porque é possível ler os milagres de Jesus sob uma outra ótica, que eu considero até mais comum. A maioria das pessoas utilizam essa outra ótica, mas que eu também considero danosa a nossa leitura e a nossa interpretação dos feitos de Jesus nos evangelhos, que é a ótica dos milagres como fins em si mesmos, os milagres como fins. Ler os milagres como sinais é diferente de ler os milagres como fins. Quando eu digo sinal, a palavra sinal, ela remete a algo que aponta para outro lugar. Não é assim? Sinal. Por exemplo, você saiu daqui e você quer comprar um remédio. Está com dor de cabeça. Um medicamento. Você quer comprar um medicamento. Aí no caminho você vê uma plaquinha com uma setinha para a direita escrito Araújo. Drogaria Araújo. Você já sabe que a maioria delas é 24 horas. Provavelmente o que você vai fazer? Pegar a direita depois que viu a plaquinha. Aquela plaquinha é um sinal. Um sinal que aponta para uma outra coisa. Que outra coisa? A drogaria Araújo. O problema de tratar o que é sinal como fim é criar a expectativa de que sua dor de cabeça vai sarar se você parar na placa. Ninguém chega na placa e fala, pronto, agora eu vou conseguir meu remédio aqui na placa. Isso não existe. Ou, se você sai de Belo Horizonte, rumo a São Paulo, e na Fernão Dias você pegar direto e ver lá uma placa, São Paulo, direto. Você não vai ficar satisfeito de chegar na placa de São Paulo e falar, eu sempre fui doido para conhecer São Paulo, adorei esse verde dessa placa, é muito legal. Porque São Paulo não é a placa. A placa é só um sinal que aponta para São Paulo. E essa é a diferença de tratar um milagre de Jesus como sinal e como um fim. Se o milagre for um sinal, o que quer dizer isso? Esse milagre aponta para outra coisa, e o nosso foco é essa outra coisa que ele aponta. Não o milagre. Se eu ler o milagre como fim, eu estabeleço que quando eu chegar no milagre está bom. Então tem uma diferença de leitura dos evangelhos aqui. Tem um ditado chinês que diz assim, um sábio aponta para a lua. Um homem aponta para a lua. O sábio olha para a lua. O tolo olha para o dedo. O que ele está dizendo? Se você pegar um sinal e se focar mais no sinal do que o sinal quer mostrar, você é tolo. O sábio é quem consegue perceber o que o sinal quer mostrar.
e quem consegue desfrutar do que o sinal quer mostrar. Por isso que a gente pensou essa série agora, para olhar os milagres de Jesus sob uma outra perspectiva, a perspectiva de que esses milagres são sinais. E essa primeira mensagem de hoje é justamente uma introdução para que a gente faça isso. Hoje eu não vou falar de nenhum milagre específico. A partir da semana que vem a gente começa a falar dos milagres. Hoje eu quero fazer uma introdução para a gente ler os milagres. E aí, vamos ler esse texto de João capítulo 20, versos 30 e 31, para entender dessa forma. Diz assim: na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes que estão escritos neste livro, porém, foram registrados com um propósito, que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida em seu nome. Esse texto de João, pequeno texto, é importantíssimo para essa compreensão que nós vamos tratar. Quem vê o milagre como um fim em si mesmo, vê o milagre como um fim em si mesmo, por causa do seu como ler a Bíblia e os milagres de Jesus. O jeito que você lê a Bíblia e os milagres faz com que você pense em um milagre como um fim. Por exemplo, se você acha que Jesus andou sobre a água porque era Deus e andou sobre a água para que provasse que ele era Deus, você vai ler o milagre como um fim em si mesmo. Se você acha, ou lê a Bíblia, e quando vê Jesus multiplicando pães e peixes, acha que Jesus multiplicou pães e peixes, conseguiu fazer isso porque era Deus, e o propósito dele fazer isso foi para provar que era Deus, você vai ler o milagre como um fim em si mesmo. Por que eu digo isso? Porque o propósito dos milagres de Jesus não eram provar que Jesus era Deus, apesar de Jesus ser Deus. O propósito dos milagres de Jesus não eram provar que Jesus era Deus, porque fazer milagres, primeiro, não é uma prerrogativa exclusiva de Deus. Muitos outros antes de Jesus já haviam feito milagres antes. Dentro da própria tradição judaica, o Elias fez milagre. Não fez? Não ressuscitou o filho da viúva? O Moisés fez milagre. Você vai falar, claro, foi Deus, através do Moisés, através dele. Sim, mas o através, porque foi através deles, ninguém falou que eles eram Deus. O fato de Jesus fazer milagres não provava que Jesus era Deus. Assim como Jesus não conseguia fazer o que conseguia fazer, porque era Deus, e muita gente pensa que Jesus só conseguia fazer o que conseguia fazer porque era Deus. Mas isso também não é verdade, porque o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2, que Jesus, quando desceu de sua glória e encarnou como ser humano, ele se desfez da sua glória e não usurpou ser igual a Deus, ou seja, tudo o que Jesus fez, ele não fez usando o poder ou a prerrogativa de Deus que ele tinha.
Porque se ele fizesse usando o poder e a prerrogativa de Deus que ele tinha, o ser humano não poderia vencer. Inclusive, essa é a tentação de Satanás quando Jesus está com Satanás no deserto. O que Satanás quer que Jesus faça? Use o poder dele de Deus para satisfazer as suas necessidades humanas. E por isso Jesus vai resistir à tentação do diabo, porque se Jesus fizesse isso, não teria jeito do ser humano vencer, do ser humano ser perdoado. Jesus, quando morresse na cruz, não seria mais um ser humano morrendo. Jesus não deixou de ser Deus, Jesus não usou o poder de Deus para fazer o que fez. Não usou da sua glória e do seu poder. É isso que o apóstolo Paulo está falando em Filipenses capítulo 2. Como o Tiago Monteiro gosta de teologia, e eu vou falar para você, quando você quiser estudar isso, você vai estudar uma palavra grega que chama kenosis. Se ele tivesse aqui, ele falaria. Essa palavra grega significa esvaziamento. Jesus se esvaziou da sua glória e do seu poder divino para viver como homem, sofrer como homem, morrer como homem e ressuscitar como homem. Mas não fez isso tudo baseado no poder de um homem. Ora, se ele não fez baseado no poder dele como Deus, mas o homem também não tem poder de fazer o que ele fez, como Jesus conseguiu fazer tudo o que fez? Pelo poder de quem? Pelo poder do Pai. Então, Jesus só conseguia fazer o que fazia porque ele estava submetido ao Pai. O poder do Pai agia no Filho. E por que Jesus vai fazer isso dessa forma? Por duas razões. Primeiro, porque não era uma prova de Deus o que Jesus estava fazendo com os milagres, mas era sim uma prova da messianidade de Jesus. O que é isso? Messianidade, você sabe, o Messias era esperado pelos judeus. Quem é o Messias? O Messias é aquele enviado de Deus que vai vir ao mundo, iria vir ao mundo, já veio para nós, mas para um judeu é aquele que ainda vai vir, que vem ao mundo para libertar o povo de Israel e com o poder de Deus sobre si, para executar a justiça de Deus e o reino de Deus no mundo. Esse é o Messias. Esse Messias, ele tem características e ele foi prometido pelos profetas do Antigo Testamento, Isaías, Miqueias, Zacarias, Amós. Todos esses profetas do Antigo Testamento falaram sobre esse Messias. E eles deixaram pistas, características desse Messias, para quando esse Messias chegasse, as pessoas reconhecessem quem era o Messias. E o que eram essas características? Alguns milagres que somente o Messias poderia fazer. E um milagre que somente o Messias poderia fazer deveria ser atestado pelos sacerdotes e líderes da religião judaica. Assim, quando Jesus chegou e se afirmou como sendo o Messias, Jesus está fazendo uma afirmação sobre si, ou não que ele tenha se afirmado assim, eu sou o Messias, mas começaram a ver que ele era o Messias. E ele, através das suas atitudes e pregações e ensinamentos, se mostrava como o Messias. Mas ao fazer essa afirmação sobre si, Jesus está aceitando ser investigado pelos sacerdotes e líderes da religião judaica para ver se ele era realmente o Messias. Por quê? Porque se ele fosse realmente o Messias, eles teriam que
se submeter a ele, como líder do reino de Deus que havia chegado. Se ele não fosse o Messias, ele estaria cometendo um crime. O crime de quê? De falsidade ideológica. Disse ser o Messias, mas não é. Então, quando Jesus faz essas afirmações, como essa, por exemplo, o reino de Deus chegou porque eu trouxe o reino de Deus comigo, quando ele diz, eu e o Pai somos um, quando ele faz esse tipo de afirmação sobre si, ele está autorizando a liderança judaica, por causa dos escritos proféticos, a investigá-lo. E como que eles vão investigar? Vamos ver se ele fez as obras prometidas do Messias. E que obras prometidas do Messias eram essas? Os milagres. Alguns milagres que somente o Messias poderia fazer. Milagres que antes, na história de Israel, nunca haviam sido feitos. Porque só o Messias teria poder para fazer. A sabedoria judaica dividiu esses milagres em dois grupos. Os milagres comuns, que eram os milagres que já haviam acontecido na história de Israel nesse período, e os chamados milagres messiânicos, os milagres que somente o Messias poderia fazer. Os milagres messiânicos, 3 eram os principais milagres. A cura de um leproso, nunca havia acontecido na nação de Israel. No Antigo Testamento, a única menção à cura de leproso que temos é Naamã, e na história com Geazi. Mas Naamã não é de Israel e não é curado por uma pessoa. Lembre-se que Naamã vai para um rio, é um rio que cura Naamã, porque nenhuma pessoa tinha poder para curar a lepra. Em segundo, o segundo milagre desse grupo dos milagres messiânicos que os judeus já reconheciam como milagre messiânico, era expulsar um demônio mudo. Eu não vou explicar aqui ainda os milagres, porque a gente vai estudar eles durante a nossa série. E o terceiro era a cura de um cego de nascença. Nunca havia acontecido, somente o Messias poderia fazer isso. E quando Jesus vai fazer essas coisas, ele não vai fazer porque ele cura cegos de nascença somente. Porque para Deus curar cego de nascença, não precisava Jesus curar cego de nascença para provar que Deus pode curar cego de nascença. Deus sempre pôde curar cego de nascença. A questão é que curar cego de nascença para Jesus significava atestar a sua identidade messiânica. E afirmar para aqueles homens daquele tempo de que o Messias havia chegado e de que eles deveriam se submeter a esse Messias. Por isso é que João vai escrever isso. O que João escreveu? Gente, então, esses sinais que eu escrevi para vocês, Jesus fez vários outros, que não caberiam no livro, ele fala. Mas estes especificamente que eu escrevi para vocês, são para atestar que Jesus é o Cristo. O que é Cristo? Cristo é um título. Tem gente que acha que Jesus chama Jesus Cristo. Não, né? Jesus não chama Jesus Cristo. Cristo é um título que significa em grego ungido. Então é a palavra grega para Messias. Messias é a palavra hebraica, a grega, Cristo. O que João está dizendo é que Jesus é o Messias, para que vocês creiam que Jesus é o Messias. Então os sinais têm um para quê? Para que servem os sinais? Para saber quem é Jesus. Jesus é o Messias. E para que nele, o Filho de Deus, vocês encontrem vida. Agora olha como que é problema. Isso aqui é a leitura que nós vamos oferecer dos sinais. Mas olha como é problemático uma leitura ao inverso disso. A pessoa pega a Bíblia e lê o milagre. Só que ela acha que o milagre está lá para atestar que Jesus é Deus. E ela vai depois na frente lá na Bíblia dela e vai abrir a Bíblia na carta aos Hebreus. E a carta aos Hebreus vai dizer assim, que Jesus é o mesmo
Ontem, hoje e sempre. Isso é verdade? Claro que é. Jesus é o mesmo, Jesus não muda. Certo? Está certa a carta aos Hebreus. Revelação divina. Só que ele leu lá que os milagres atestavam que Jesus era Deus. Serviam para isso. Quando ele lê Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre, o que cria na pessoa que está lendo dessa forma os evangelhos? Uma expectativa. E qual é a expectativa? De que o que Jesus fez lá, ele necessariamente vai continuar fazendo aqui, para provar que é Deus. Esse é o problema. Não é que Jesus não possa fazer hoje o que ele fez lá, ele continua podendo curar cego, curar leproso, expulsar demônio, claro que pode, mas ele sempre pôde. O que está escrito lá não é para oferecer para a gente um paradigma, um modelo de como a gente faz para alcançar essas coisas que Deus pode fazer aqui. As pessoas que leem os milagres dessa forma, leem os milagres como receita de bolo. Eu sou cego, o que o cego fez para ser curado? Aí ele vai e começa a repetir os feitos do cego, para ver se é curado também, como se aquilo fosse o fim, curar cego. Jesus curou vários cegos? Curou, mas Jesus curou todos os cegos do seu tempo? Não. Ou a pessoa começa a ler o milagre de multiplicação de pães e peixes, e começou a faltar comida em casa, ele fala, deixa eu ver aqui como é que multiplica comida aqui. E começa a tentar fazer o que aconteceu lá nos evangelhos, a fim de que o seu interesse seja concluído. Isso leva a um outro problema, a frustração. Porque eu não sei você, eu não vi muita gente andando sobre as águas essa semana. Eu não sei você, mas eu sei que até existe, você pode até me contar um testemunho, mas não é todo dia que a gente vê um cego, que era cego, começar a enxergar por aí. Quando tem é raro, mas não há profusão desse tipo de milagre por aí. Ou, aleijados andam. Deus pode fazer aleijados andar? Pode, claro que pode. Mas não é todo dia que a gente está andando e um aleijado anda do nosso lado, não. Não é sempre assim. O normal do aleijado é não andar. O normal do cego é não enxergar. E quando a gente não começa a ver esse tanto de milagres sendo realizados, a gente vai chegar a uma conclusão. Ou Deus não faz mais o que ele estava fazendo lá, porque a gente acha que Jesus estava fazendo o que fazia porque era Deus, ou tem alguma coisa de errado com a gente. E nesse aspecto, quando vem a frustração e a gente vai tentar explicar o porquê Jesus não está fazendo os milagres, a gente cai em dois erros clássicos de interpretação bíblica e que fizeram muito mal à igreja, na história. O primeiro erro é um erro que é considerado um erro liberal de interpretação, que foi a mitologização dos milagres. É mais ou menos assim, não é que Jesus andou sobre a água mesmo. Jesus fez um esforço lá para andar e ficou parecendo que ele andou sobre a água. Não é isso, Jesus andou sobre a água mesmo. Isso é ir para um outro lado, um outro extremo que está errado. O texto diz que Jesus andou sobre a água mesmo. Mas a gente pode cair num outro erro, que é o erro de dizer, bom, se eu não estou vendo muita gente andando sobre a água, essa água e andar sobre a água quer dizer outra coisa. Isso aqui, na verdade, é uma metáfora. A metáfora de que isso são os meus problemas e eu vou andar sobre os meus problemas.
E se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é lógico que eu não vou mandar uma montanha sair do lugar e ir para outro lugar, mas eu vou conseguir. Montanha aqui é uma metáfora para os meus desafios. E se eu tiver fé, o meu interesse, o meu desafio vai se concretizar. E começa a enfrentar a frustração de não ter se realizado os milagres da primeira forma, com a outra potencial frustração de não ganhar na metáfora também. Porque ainda é o seu interesse como fim. E aí chega na pior parte. Qual é a pior parte? A pessoa reduz a experiência dela com Deus ao que Deus pode fazer por ela. Porque se Deus não serve para fazer milagres para mim, para que serve Deus? Se eu orar pelo cego, ou se eu orar para a minha cegueira, não necessariamente vai me curar da cegueira, para que eu vou orar então? A pessoa ela começa a perguntar-se, para que serve Deus se não para a realização de milagres? E isso vai denunciar algo sobre nós. Vai denunciar a motivação que temos no coração para servirmos a Deus. E a motivação que temos no coração para servirmos a Deus, quando fazemos esse caminho aqui, é a nossa vontade, é o nosso bem, é a nossa felicidade, é o nosso bem-estar, o nosso conforto, a solução do nosso problema. E aqui eu não quero dizer que os sofrimentos de um cego, de um leproso, de um paralítico, ou mesmo dos desafios que passamos no dia a dia, do desemprego, do divórcio, da família em ruínas, do problema ministerial, todos esses desafios, eu não quero dizer que não são sofrimentos legítimos, é claro que são. Também não quero dizer que Deus não pode fazer nada nessas coisas, não só pode como faz. O que eu estou dizendo é que os milagres não servem para pintar uma obrigação de Deus fazer alguma coisa nessas situações, e não servem para dizer para nós que quando Deus não fez alguma coisa nessas situações, ou não fez da maneira que esperávamos, é porque somos pessoas sem fé, é porque não fizemos alguma coisa direito, é porque não servimos a Deus corretamente. Porque a nossa experiência de fé não pode se resumir ao que Deus pode ou não pode fazer por nós, porque poder Ele pode fazer tudo. A nossa experiência de relação com Deus não pode ser resumida ao que Deus está nos dando, ou que está deixando de dar. Porque se a nossa relação com Deus é medida nas bênçãos que Ele dá para nós e nos milagres que Ele faz por nós, nós temos uma relação de interesse com Deus. No fundo, o que a gente quer dar é um golpe do baú em Deus. No dia que Ele me der o que eu quiser, eu dou linha. Mas existe um outro jeito de ler os milagres de Jesus. E os milagres servem para atestar que Jesus é o Messias. E a primeira aplicação, então, que a gente vai tirar de todos os milagres é essa: de que tudo que Jesus fez provava, não que Jesus era Deus, porque não era essa a intenção, mas provava sim que Jesus era o Messias. E provando que Ele é o Messias, os milagres servem para que a gente se submeta ao Cristo, que é o Messias, e em segundo lugar, para que a gente encontre a nossa satisfação, a vida nele. A nossa vida já não está mais no que Deus pode fazer por nós. A nossa vida está em Deus. O milagre é um sinal que aponta para o Messias.
Não o Messias é um sinal que aponta para o milagre. Transformar Jesus no meio de conseguir coisas que você quer é transformar Jesus num ídolo. Isso é pecado de idolatria. São os ídolos que a gente usa para conseguir o que a gente quer. Jesus não é um meio para alguma coisa, Jesus é o fim. Jesus é onde a gente quer chegar. E quando a gente entender isso e a gente chegou nele, a gente desfruta da vida que há nele, cego ou enxergando. Leproso ou não leproso, porque a gente sabe que a lepra não, ou a cura deixou de ser primordial. Agora a vida está em Cristo, não está mais aqui na ausência ou na presença de uma doença. Não está mais na minha situação financeira. Não está mais na minha situação social, familiar. A vida está no Cristo. Então, em primeiro lugar, os milagres servem para que a gente leia a Bíblia e entenda que o lugar da vida, que é o Cristo, já se mostrou e já está entre nós. O Messias. Mas, em segundo lugar, mostra para nós também o que um perfeito ser humano é capaz de fazer quando está submetido diante de Deus. A gente não lê os milagres para se ver no lugar de quem recebeu o milagre de Jesus. A gente lê os milagres para ver como a gente deve se portar diante quem precisa de milagres. O lugar que a gente se encaixa no texto, não é, por exemplo, Jesus está curando um cego. O lugar que a gente se encaixa no texto não é no lugar do cego. O nosso paradigma de ser humano não é o cego. O nosso modelo de ser humano não é o cego. Quem é o nosso modelo de ser humano? É Jesus. Então eu olho para Jesus e vejo como é que ele trata o cego. E aí eu percebo que um ser humano como Jesus, que não usurpou ser igual a Deus, ou seja, ele não usou do poder de Deus mesmo sendo Deus. Mas um ser humano como Jesus, submisso ao Pai e completamente, perfeitamente obediente ao Pai, cura cegos. Quando eu entendo isso, eu paro de me ver como aquele que anseia pela cura e passo a ser aquele que anseia por dar cura aos outros. Eu paro de me ver como aquele que anseia o pão e o peixe e passo a me ver como aquele que tem o dever de levar pão e peixe às bocas famintas. Eu paro de me ver como aquele que é leproso e marginalizado e passo a enxergar aqueles que estão leprosos e marginalizados e a incluí-los no meio da nossa comunidade. Porque foi isso que Jesus fez com essas pessoas. Os milagres de Jesus não servem para mostrar a missão de Jesus em nós. Serve para mostrar a missão de Jesus para nós no mundo. Por isso que a Bíblia Sagrada, na sua sabedoria, vai dizer algo muito legal sobre isso. Ela vai dizer o seguinte: bem-aventurados são os que não viram os sinais, mas ainda assim creram. O que quer dizer isso? São aqueles que não precisam de ter as suas vitórias pessoais, as suas satisfações pessoais garantidas, para fazer da causa de Deus a sua causa. Por que nós servimos a Deus, irmãos? Você já se perguntou isso alguma vez? Por que é que você serve a Deus? Se você serve a Deus para ser abençoado, eu não vou dizer que isso está errado
no sentido completo. Mas eu vou dizer com muita sinceridade, olhando no olho de cada um aqui. Você precisa amadurecer a sua fé urgentemente. Porque quem serve a Deus para ser abençoado não entendeu uma coisa que é primordial da fé cristã. A gente serve a Deus para se tornar abençoador. Para se tornar bênção para outros. É por isso que a gente serve a Deus. Porque Deus é gracioso para com todos. Não é para você e para mim. Nós não temos vantagem de ter mais bênção de Deus que os outros que não conhecem a Deus. Não tem isso. O que nós temos é a vantagem e a alegria, o privilégio de nos tornarmos como Cristo e nos tornarmos abençoadores de outros. Por isso, cuidado como você lê. Porque se você lê que quem faz milagre necessariamente vem de Deus, amigo, você pode cometer erros terríveis. Só porque fez milagre é de Deus. Jesus advertiu sobre isso, Mateus capítulo 7. Ele fala assim: cuidado com o pessoal aí, que em meu nome vai fazer milagres, sinais, expulsar demônio, curar enfermo, mas quando chegarem diante do Pai, diante de mim, e falarem Senhor, Senhor, eu vou dizer o que para eles? Eu não conheço vocês, quem são? Porque fazer milagre não é sinal de nada em si mesmo, não é fim em si mesmo. Fazer milagre é um poder espiritual que está disponível no mundo. E quem faz milagre para benefício próprio, para enriquecimento próprio, para fazer os seus próprios interesses, a Bíblia tem um nome para esse pessoal. A Bíblia chama de feiticeiro. Quem é o feiticeiro? Aquele que usa dos poderes espirituais que estão disponíveis, inclusive os poderes de Deus, que estão disponíveis aos homens, porque Jesus fala que eles fariam em nome dele, usam desses poderes não para fazer o interesse de Deus com esses poderes, mas para realizar os seus próprios interesses. O nome desse pessoal é feiticeiro. Servo de Deus é outra coisa. Servo de Deus vê o milagre de Jesus, ou o sinal de Jesus, como o poder abençoador de outros, que está disponível a todo aquele que serve a Deus. A pergunta que a gente vai se fazer quando a gente lê os milagres, a partir de hoje, nas próximas terças, é dizer, a primeira pergunta é: como esse milagre nos mostra que Jesus é o Messias? E aí nós vamos glorificar a Deus porque Jesus é o Messias. E nós vamos nos submeter a Jesus novamente, porque Ele é o Messias esperado. E a outra pergunta que nós vamos nos fazer é essa: como esse milagre de Jesus me ensina a ser um abençoador de outras pessoas? Nós vamos parar, pelo menos nessa série, de ler os milagres como uma busca dos próprios interesses. E perguntar qual é o interesse de Deus através desses milagres. Qual é a vontade de Deus através desses milagres. Repito, eu não estou dizendo que Jesus não pode fazer as mesmas coisas que Ele fez lá. Lógico que pode, Ele é Deus. E continua, às vezes faz. Mas isso que está escrito lá não serve para a gente jogar na cara de Deus e cobrar a Deus que Ele faça alguma coisa na nossa vida. Isso que está escrito lá serve para que a gente chegue até Jesus como um Messias e tenha a nossa satisfação garantida nele, com cura ou sem cura, com dinheiro ou sem dinheiro, com família ou sem família.
com emprego ou sem emprego. Porque a nossa satisfação não está mais nessas coisas. O Messias já se mostrou. A vida em Jesus de Nazaré. A vida no poder do Cristo. E o Espírito de Deus, que está sobre o Cristo, como ele mesmo disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, ele garantiu em João capítulo 14, que esse mesmo Espírito que estava sobre ele, estaria também sobre nós. Garantindo que a gente continue pregando boa nova aos quebrantados, que a gente continue levando cura aos enfermos, que a gente continue trazendo pessoas que estão excluídas à inclusão comunitária. A questão aqui não é o que Deus pode fazer tudo. A questão é o que Deus quer fazer através de você, e não para você. Você não serve a Deus para você. Você serve a Deus para Ele. A pergunta que você tem que fazer é: como é que o Senhor vai me usar nesse processo? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, eu quero orar com você e por você. Amém. Senhor Deus e Pai, crendo que o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre a Tua igreja hoje, nós oramos ao Senhor. E oramos não para duvidar do que o Senhor pode fazer, porque a gente não duvida de nada, afinal o Senhor é Deus e pode fazer tudo o que quiser, quando quiser, da forma que quiser. Mas oramos pedindo perdão por ter transformado o que o Senhor pode fazer no fim da nossa adoração. Começamos a adorar os feitos do Senhor ao invés de adorar o Senhor. E começamos a chamar de vitória as coisas que o Senhor pode dar, ao invés de tratar como vitória o fato de sermos igual ao Senhor. De nos tornarmos seres humanos à Tua imagem e semelhança. Por isso, Deus, nós consagramos essa série de mensagens diante do Senhor, a fim de que nós redescubramos qual é a vitória que o Senhor tem para nós. Olha as causas de sofrimento de cada um que frequenta esse culto, sim, Deus. Nós colocamos isso tudo diante do Senhor. Mas sabemos que da maneira que o Senhor tratar, como o Senhor tratar, se o Senhor tratar, isso não vai mudar o fato de quem nós viemos buscar. E nós viemos buscar o Senhor. Nós não viemos buscar milagre. Nós viemos buscar o Filho de Deus. Nós viemos buscar a Deus. E já é suficiente para nós nos encontrarmos em Deus. Ainda te pedimos que nessa caminhada o Senhor use cada palavra e cada reflexão para que a gente descubra como ser mais parecido com Jesus e sermos abençoadores daqueles que ainda não conheceram a boa nova do Evangelho. Que o Senhor se revele também através de nós, por meio do testemunho vivo de Jesus Cristo que em nós habita. Oramos, não para o nosso interesse, não para a nossa glória, não para a nossa honra, mas para a honra, para a glória do único que é digno de honra e de glória, Jesus Cristo, Jesus o Cristo, Jesus o Messias, Jesus o Filho de Deus, Jesus, Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos e a todas.